Estão na casa do Senhor. É uma alegria poder estarmos juntos nesta noite. Eu queria ler com você a palavra do Senhor em Romanos 8. Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, 18, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Que o Senhor continue falando aos nossos corações através da sua palavra. Ler as cartas de Paulo, para mim, é dar um profundo mergulho na revelação de Cristo Jesus, o sentido de estarmos aqui, o sentido da nossa existência, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. João, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João traz para nós a essência de todo o cristianismo e do Evangelho que Deus propôs à sua humanidade. Tudo está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Verbo que se fez carne, Ele é o Senhor, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que ilumina as trevas da nossa vida. Tudo está na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo, ele é um exemplo para nós do que um homem pode se tornar em Deus quando realmente tem uma vida transformada por Cristo Jesus. Desde o dia em que o Senhor apareceu para Paulo no caminho de Damasco, nunca mais Paulo foi o mesmo. Foi uma entrega real, total, a cada dia. Por isso, nos traz revelações tão profundas a respeito de Cristo, tão inspiradoras e motivadoras, para que nós também venhamos a alcançar essa plenitude de Cristo em nossas vidas e nossos corações. Eu sei que a igreja está falando sobre missões neste mês, mas hoje eu gostaria de falar sobre uma missão, a missão de um propósito de vida, de sermos filhos de Deus, e a implicação disso em nossa missão pessoal, de resplandecer a luz de Cristo e de sermos testemunhas de sua graça na vida de outras pessoas. No texto em que lemos, Paulo nos afirma que o sofrimento deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando eu vejo essa expressão tempo presente, Paulo se refere ao tempo, a qualquer tempo, que no grego a gente poderia chamar de kairos, que é o tempo de existência, é o tempo cronológico, mas dentro desse tempo há um outro tempo
que não é controlado pelo homem, mas é controlado pelo próprio Deus. E que ele vai chamar de Kairos, Cronos é o tempo controlado por nós, é o tempo da nossa existência. É a hora que você vê, é o momento que nós estamos, esse é o Cronos. E o Kairos é exatamente esse tempo determinado pelo nosso Deus. Então Paulo está falando que este tempo presente, ou seja, um tempo determinado por Deus, permitido por Deus, com um propósito. Quando ele fala isso, ele está mostrando para nós que Deus tem o controle de todas as coisas na nossa vida e que nada acontece que não seja no propósito de Deus. Então Deus rege as nossas vidas, Deus é soberano sobre as nossas vidas. E é interessante que ele diz que neste tempo presente, os sofrimentos do tempo presente, quando ele diz isso, ele está falando, mostrando para nós que o propósito de Deus na nossa vida está ligado ao sofrimento. Gostaria até que isso fosse diferente, mas a forma com que Deus trabalha na nossa vida inclui um tempo de sofrimento. Dificilmente vamos desenvolver uma caminhada real com o Senhor sem passarmos por esses momentos de sofrimento. E quando Paulo diz isso, que os sofrimentos desse tempo presente, ele não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Ele diz em 2 Coríntios 4, 17 e 18, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, os sofrimentos, as lutas, as dificuldades da vida, ela tem a finalidade de produzir um peso de glória em nós, mostrando que os nossos olhos não devem estar fixados naquilo que se vê, porque aquilo que os nossos olhos podem enxergar mostram a nossa limitação, mas a ação de Deus na nossa vida e a glória dele a ser revelada é algo muito maior do que os nossos olhos podem alcançar. Por isso que os nossos olhos precisam estar naquilo que Cristo está produzindo em nós. Porque todo sofrimento, toda dificuldade, a luta que a gente enfrenta, Cristo está produzindo algo em nós. Algo que não é visível, mas é algo que é eterno. Isso é fé. Isso é crer num Deus que opera coisas extraordinárias em nossa vida. É por isso que Pedro vai dizer em sua carta, 1 Pedro 1, 6 e 7, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então toda provação, todo sofrimento na vida daqueles que servem a Deus tem um propósito de revelar Cristo a nós. Por isso que a palavra, Paulo está dizendo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então há uma revelação, Deus tem um propósito de revelar Cristo a nós. E esta revelação, ela muda toda a nossa perspectiva de cristianismo, de vida com Deus. Porque este é o propósito das Escrituras, que Cristo seja revelado em nós. E assim eu até entendo um pouco a definição de fé em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veio. Eu fiquei pensando, então, o que é fé? O que realmente é fé? Qual a finalidade da fé?
A finalidade da fé é revelar Cristo em nós. Às vezes eu vejo pessoas pensando na fé ou falando de fé no propósito de apenas conquistar coisas, de possuir bens, fé para você conseguir isso, para você conseguir aquilo, para você enriquecer. E nós vemos na palavra que a fé, ela tem um propósito, e o propósito é revelar Cristo em nós, porque os mistérios de Cristo, os nossos olhos não conseguem ver nem alcançar. Por isso, precisa ser revelado através da fé na palavra do Senhor e no nosso Deus. Então, a fé é para que Cristo seja revelado. Não é para trazer à existência as coisas que não existem, mas para revelar o que já nos foi dado. Cristo. O que os nossos olhos não veem são as grandezas dos mistérios de Cristo. É por isso que Paulo diz que os sofrimentos não se comparam com a glória. A glória não será na mesma medida do sofrimento. Por isso que, quanto maior o sofrimento, maior a experiência da glória. É interessante perceber isto porque eu perguntaria, mas de que glória é essa que Paulo está falando? A glória, quer dizer doxa, no grego, fala daquilo que se reflete. A glória é a reprodução do que se assemelha. O que é isso? É o interior sendo revelado no exterior. É o interior sendo moldado pelo caráter divino, com os propósitos de revelá-lo aos outros. Ou seja, a glória é o caráter de Cristo sendo manifesto em nossas vidas. Esta é a glória. Às vezes nós pensamos tantas coisas, né, da glória de Deus ou manifestações, mas a glória de Deus é o caráter de Cristo sendo manifesto em nós. Somente desta forma os dons se manifestarão com poder. Quando a gente refletir o caráter de Cristo através das nossas vidas. E por que tudo isso, né, que Paulo está dizendo? Porque há uma expectação da criação. A criação tem uma grande expectativa. A criação procura algo. A criação aguarda ardentemente por algo, pois o mundo mergulha num estado de sofrimento e angústias, e a humanidade está gemendo por várias pressões. A humanidade aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Essa manifestação é a revelação dos propósitos divinos, é a revelação de Cristo pelos seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que obtêm diretamente de Deus a sua natureza espiritual por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui no versículo 9 de Romanos, Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No versículo 14 ele também diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a palavra mostra claramente para nós os filhos de Deus. E qual é o nosso propósito como filhos de Deus nesta terra? Existe uma necessidade de que nós entendamos isto como filhos de Deus, da missão que temos de refletir a glória de Cristo, o caráter de Cristo na vida de outras pessoas. A humanidade aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A humanidade precisa ser alcançada pela glória que em nós há de ser revelada. A presença de Cristo em nossas vidas pode alcançar
outras pessoas que precisam ser transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Entender isso é entender a minha missão, a missão da igreja, de refletir a glória de Cristo, o caráter de Cristo, aonde quer que nós estejamos. Porque de nós mesmos nós não temos nada. Nós somos miseráveis, pecadores. Nós necessitamos da revelação de Cristo em nós para que a nossa vida seja moldada e transformada. De outra forma, nós não resplandeceremos a luz de Cristo. Porque a nossa condição natural nos leva a um estado de trevas. Mas à medida que nós nos aproximamos de Deus, da sua palavra, e entendemos a nossa condição de filho de Deus, nós temos a oportunidade de, através dos sofrimentos, das dificuldades da nossa vida, ter a glória do Senhor revelada em nós e podermos expressar o caráter de Cristo nas nossas atitudes e ações. E a criação está clamando por isto. Basta você olhar à sua volta e você vai ver a necessidade da humanidade. A humanidade clama por um Salvador. A humanidade clama por salvação. As pessoas estão perdidas. As pessoas não sabem o que fazer. E quando o texto fala da criatura, ele está falando de humanidade. A criatura aguarda a expectação dos filhos de Deus. A ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E é interessante entender isso porque os contextos à nossa volta mostram a necessidade que as pessoas têm de Cristo, de conhecerem a verdade de Cristo, porque somente a verdade de Cristo liberta. E às vezes no meu trabalho, eu tenho a experiência de conviver com pessoas em situação das mais difíceis, porque só procura lá pessoas que estão em estado deploráveis. Então, estar diante daquelas pessoas, claro que eu não estou ali numa função de pregar o Evangelho, mas é um trabalho secular. Mas a gente precisa entender que, a partir do momento que a gente vive a experiência transformadora e regeneradora da palavra de Cristo em nossos corações, não importa onde a gente esteja, com quem a gente esteja, a gente vai sempre resplandecer a luz de Cristo. O nosso olhar é um olhar de esperança, a nossa fala é uma fala de esperança, a nossa atitude é uma atitude de esperança para um mundo que não tem mais esperança. Por isso que a palavra de Deus vai falar que Cristo em nós é a esperança da glória. Então nós temos a mensagem da esperança. As pessoas estão perdendo a esperança diante das mazelas humanas, das escolhas, e olhar para essas pessoas e se identificar com elas é saber que nós não somos melhores do que elas, porque o pecado também jaz em nós. A diferença é a nossa decisão em permitir que Cristo resplandeça através da nossa vida. E estar diante delas não é estar numa condição privilegiada, mas é saber que aquilo que um dia modificou a minha vida, o meu coração, também pode transformar e modificar a vida das pessoas que estão à nossa volta. É entender que o que temos e recebemos não é para nós, mas é para que a gente compartilhe isso, para que a gente distribua isto, para que a gente seja luz nas trevas. Porque as mesmas trevas em que nós residíamos, e quando fomos alcançados por essa luz, e a gente pôde enxergar a nossa real condição, é a mesma luz que pode resplandecer através de nós, para que outras pessoas também possam enxergar suas reais condições e saber o quanto elas precisam de um Salvador, assim como nós temos Cristo Jesus, nosso Salvador. Então,
A criação, ela aguarda, ela tem expectativa desta revelação dos filhos de Deus. E é interessante que no versículo 20, Paulo diz que a criação está sujeita à vaidade. E vaidade, a palavra aqui significa 3 coisas: inutilidade, transitoriedade e depravação. Então a humanidade está entregue a isto, a vaidade, a inutilidade do ser. O que é isso? São vidas infrutíferas que não produzem para o outro, mas somente para si. Então a inutilidade do ser, da vida, gira em torno disso. Pessoas que produzem e pensam só em si mesmas e não nos outros. Isso é vaidade. Vaidade também fala de tudo que é transitório, passageiro, momentâneo. O duradouro não é valorizado. Isso culmina em quê? Em depravação. Depravação moral, satisfação de todos os desejos carnais desenfreados. Como essa humanidade pode estar bem? Está doente, confusa e se autodestruindo. As pesquisas nos mostram que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Os quadros são caóticos. Por quê? A ausência de luz de Cristo. E entender isso é saber que nós temos a mensagem. Nós recebemos esta mensagem. E ela é a única mensagem. Não tem outra mensagem. Talvez tenha alguém que esteja conosco aqui nesta noite, que esteja vivendo esses efeitos sobre a sua vida, sobre o seu coração. Do sofrimento, das trevas, da angústia, da desilusão. Mas nós queremos nesta noite, como filhos de Deus, dizer para você que há solução, há jeito. E a solução não está em nós, nem na nossa capacidade, mas a solução está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O mesmo que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, pode transformar a vida de todos aqueles que decidem e entendem, que abrem o seu coração para que a palavra de Deus os convença. Não sou eu. O único que pode convencer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que toca os nossos corações. É Ele que toca a nossa alma, é Ele que sacia a sede da nossa alma. A alma sedenta clama por uma fonte. E esta fonte é a fonte que Jesus disse à mulher samaritana. Quando foi ao poço para pegar água, para saciar a sua sede. E Jesus disse para ela: essa água que você está querendo pegar aqui, você vai pegar, vai beber e vai continuar com sede. Mas eu tenho uma água para te dar, que ela vai jorrar de uma forma tão potente dentro de você, que ela vai gerar uma fonte dentro de você. E essa água vai saciar a sede da sua alma. E você nunca mais terá sede. Por quê? Porque a presença, a revelação de Cristo vai estar dentro de você. É extraordinário o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Esse Senhor tão poderoso. Por isso que a humanidade geme e espera algo melhor. Mesmo que muitos não tenham consciência do que sejam. Mas no fundo eles sabem que há um vazio e uma fragilidade que os domina. A diferença entre a humanidade e os filhos de Deus não se constitui apenas por nomenclatura e também não nos coloca numa posição superior a ninguém. Até porque, se a humanidade geme, como diz a palavra, os filhos de Deus estão em sofrimento. Mas o que revela que somos filhos de Deus é de sermos a expressão da manifestação de Deus, que é Jesus Cristo, na vida das pessoas. Mas, se não vivermos essa verdade,
Tudo o que construirmos a partir daqui não se sustentará. Eu sei que Deus quer reconstruir a nossa vida, Deus quer reconstruir a nossa história, mas os materiais usados não poderão ser os mesmos. O Evangelho de Cristo traz coisas novas para nós. Isso é experimentar o novo de Deus. O que é o novo de Deus? É Cristo. É a mensagem de Cristo, é o poder de Cristo. Ele quer renovar os nossos entendimentos para que sejamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus somos nós. Ele quer revelar a sua palavra em nós. Esse é o propósito do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é tão importante porque quando eu olho para a minha vida, eu posso dar testemunho do quanto foi importante para mim, um dos momentos mais difíceis da minha vida, encontrar com um Filho de Deus que pudesse refletir a glória do Senhor sobre a minha vida. Então, eu não estou apenas... Se estivesse apenas falando da palavra, ela teria todo o crédito, porque ela é a palavra de Deus. Mas eu complemento e finalizando esta minha participação, dando um testemunho da graça de Deus. Dessa palavra que também me alcançou, através da vida de um Filho de Deus. De alguém que se dispôs a ser um instrumento da graça de Deus sobre a minha vida. E eu estou aqui hoje para também agradecer a Deus pela vida do seminarista Ramiro. Amanhã é o aniversário dele, e hoje eu vim aqui para poder testemunhar da graça de Deus e agradecer a Deus e dar testemunho disto. Do quanto para mim foi importante que um Filho de Deus se manifestasse. E Deus não vai vir à Terra para fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Os braços de Deus na nossa vida e na minha vida são os braços dos seus filhos. Um anjo não vai vir para te abraçar e para falar com você. Quem vai vir é um Filho de Deus. Por isso que é importante a gente entender essa responsabilidade. Alguém está aguardando um Filho de Deus. Alguém está aguardando uma palavra de um Filho de Deus. Alguém está aguardando um abraço de um Filho de Deus. Alguém está aguardando uma mensagem de um Filho de Deus. E quando eu tenho... Porque palavra de Cristo, Evangelho de Cristo, irmãos, é prática. Não é só para a gente ser ótimos aqui em conhecer tudo. É prática. Se eu não entender que aquilo que eu estou ouvindo e aprendendo é para eu praticar, não está servindo de nada. Servindo de nada. E isso é importante, porque os braços de consolação do Senhor são braços humanos, são os braços dos seus filhos. Os seus braços são braços de consolação para quem precisa, para alguém que está precisando. Talvez você pode dizer, mas quem é? Ore a Deus. Diga, Senhor, onde está esse braço, essa pessoa que precisa ser consolada, que precisa da manifestação do Filho de Deus, que eu estou aqui como Filho de Deus, eu quero ser um instrumento. Isso é fazer a missão. Às vezes a gente acha que missão, a gente sabe que missão é aqui, missão é fora, nós temos missões transculturais, missões dentro, locais, não é isso? Mas a missão é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós temos uma missão. Eu não tenho que esperar o missionário, ele está fazendo a missão. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Porque a palavra é indo pregar o Evangelho a toda criatura. A expressão é no gerúndio, é indo, é no caminho.
é na estrada, é no trabalho, em todo lugar eu posso ser um filho de Deus que manifesta a sua glória. E eu agradeço a Deus por esse filho que um dia chegou perto de mim, sentou do meu lado e disse que queria me ajudar. Né? E hoje eu estou aqui. Isso tem quase 2 anos. Desculpa, tá? Mas é um testemunho do quanto Deus ele é gracioso na nossa vida. E Deus sabia que era um tempo que eu não tinha muita esperança que ia acontecer. Mas a graça do Senhor me alcançou ali, como alguém que tinha tanta esperança. Eu pensava, como é que pode ele dizer tanta coisa que pode acontecer, o que vai acontecer, se eu não consigo ver isso. Mas ali o Senhor começou uma obra, extraordinária na minha vida. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus e para ser um testemunho de que eu agora posso também ser um instrumento da graça de Deus na vida de alguém, como eu, você também, porque senão não tem sentido o Evangelho de Cristo na nossa vida. O que recebemos é para dar. O que você recebe aqui é para você distribuir. Do contrário, não faz sentido. Mas a palavra de Deus está sobre os nossos corações. A criação aguarda ardentemente, uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Que eu e você sejamos instrumentos de Deus nesse tempo e que outras pessoas possam testemunhar desta graça do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Obrigado por esta oportunidade.